Nós vivemos num país e todos nós sabemos, né, que boa parte da população não tem assim, um nível de conhecimento muito elevado. E entender as entranhas dos poderes no Brasil, entender o funcionamento de um estado, de um município, como se dão as relações entre as instituições, poucas pessoas alcançam isso. As pessoas têm uma breve noção do que isso é, mas não conseguem entender profundamente. Nós estamos na iminência de uma nova eleição no Brasil, né? E é um momento em que não há, e se vê isso pelas redes sociais, se vê isso por algumas entrevistas e debates que já se fazem com pré-candidatos, que uma boa parte das pessoas elas não têm propostas claras, né, sobre aquilo que precisaria ser feito no Brasil, mas narrativas. Uma narrativa é diferente de uma proposta, é diferente de um programa, é diferente de uma ideologia. Narrativa é aquilo que você cria como texto, como fala, e se as pessoas acreditarem em você, ótimo. Então, por exemplo, há uma narrativa no Brasil sobre violência que basta você dar arma para as pessoas e ter pena de morte que você vai acabar com a violência. Isso não é solução de fato, isso não é uma proposta, isso é uma narrativa. Há a narrativa de quem é o ladrão e quem é o bonzinho. Não é uma questão de que isso são verdades, são narrativas que são construídas. Existem coisas que a população não consegue entender. Por exemplo, nós precisamos urgentemente, sem isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser exatamente isso que somos hoje, em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, que é a reforma fiscal e a reforma do Pacto Federativo. Então, para aqueles que nos ouvem em casa e que talvez não tenham uma noção muito ampla disso, reforma fiscal ou reforma tributária seria fazer uma reforma da forma com que os impostos são pagos no Brasil, quantos são pagos, uma forma mais justa de impostos e tributos, como isso deve ser direcionado. Isso seria a reforma tributária ou reforma fiscal de uma forma simplificada. E o Pacto Federativo, quer dizer, nós temos 3 unidades administrativas no Brasil. Nós temos o governo federal, nós temos os governos estaduais e os governos municipais. Ou seja, são 3 entes federados, União, Estados e municípios. Então, quando falamos, por exemplo, da distribuição de impostos, dos 100% de impostos e tributos que são pagos no Brasil, aproximadamente 60% disso fica com a União, fica com o governo federal. E os outros 40% distribuídos entre estados e municípios. Os municípios recebem apenas aproximadamente 10% disso, a 15% se muito, né? E os estados, então, ficam aí com aproximadamente 25%. Então, nós precisamos repensar essa distribuição, porque, por exemplo, a maior parte dos serviços que um cidadão precisa, ele precisa no município. Então, por exemplo, limpeza pública, recolhimento de lixo, escola até o ensino fundamental, calçamento de ruas, tudo isso, saneamento básico, atendimento básico de saúde, os municípios que em grande parte são responsáveis por isso. E não tem recursos suficientes muitas vezes por isso. Somado a isso, obviamente, há o problema das péssimas administrações que tem em alguns municípios. Então nós precisamos urgentemente rever isso. E só pode ser revisto no Congresso Nacional, pela Câmara Federal e pelo Senado. Mas porque se todo mundo sabe que é fundamental uma reforma fiscal e uma reforma tributária, e uma reforma do Pacto Federativo para que a gente tenha desenvolvimento, para que os municípios tenham dinheiro suficiente, para que a educação evolua, para que tenha mais dinheiro para a saúde. Por que isso não é feito? Porque grande parte dos chamados políticos profissionais, aqueles que estão há 20, 30, 40 anos no poder, eles não querem fazer. Por quê? Por exemplo, se for para fazer a reforma tributária, quer dizer, com pagamentos de impostos mais justos, acabar com a bitributação, tritributação, então eles sabem que isso incinge em cortar regalias, né, dos 3 poderes, do legislativo, do executivo, incinge em parar de jogar dinheiro pela janela. Então, muita gente não está disposta a isso, quer continuar
nadando, né, nesses gastos nababescos que o Estado muitas vezes tem. Essa é uma questão. A outra, hoje, vários deputados, senadores, eles sobrevivem politicamente com as chamadas emendas. Então chega em época de eleição, durante seu mandato, faz uma emendinha para não sei aonde, dou uma ambulância, faz uma emendinha não sei aonde, dou uma máquina, faz uma emendinha para não sei aonde, faz uma quadra de esporte, e assim eles conseguem votos suficientes para se reeleger na próxima eleição. Então, prefeitos, vereadores, vivem com pires na mão em Brasília ou aqui, pedindo, pelo amor de Deus, uma emendinha ali para o seu município e tal, para ajudar, para poder fazer alguma coisa e tal. E se houvesse, então, uma reforma no Pacto Federativo e os municípios passassem a receber mais verbas para dar conta da saúde, da educação, etc. Então, obviamente, prefeitos e vereadores não ficariam com pires na mão atrás de senadores em casa. Tentem entender melhor o que é a necessidade de uma reforma tributária e a reforma do Pacto Federativo e por que, sem isso, nós não vamos promover desenvolvimento social e econômico nenhum no Brasil. Nós vamos ficar dando um passo à frente e um para trás, sem sair do lugar. Então, é fundamental que as pessoas entendam aquilo que tem que ser feito. É que a sociedade, às vezes, ela é imediatista, né? Ela quer aqui e agora e tal, age, às vezes, de uma forma infantilizada, sem entender aquilo que realmente é necessário ser feito no país e no Estado. E quando os governos falam, às vezes, e os políticos falam em economizar dinheiro público, na maioria das vezes o que os governos vão fazer é cortar investimento e não cortar gastos. E aí é necessário que se faça um discernimento entre o que é cortar gasto e o que é cortar investimento. Investimento é aquilo que dá resultado, é aquilo que melhora a sociedade, é aquilo que melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso é investimento. Então, por exemplo, não existe gasto em educação. Existe investimento em educação. Isso tem um retorno imenso para o país, para a sociedade, para o Estado. Gasto é com publicidade, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no o governo do Estado, em 4 anos, vai estar gastando 300 milhões em publicidade. Isso, em grande parte, é gasto. Isso não é investimento. Quando, por exemplo, o Congresso Nacional... Eu não sei se os senhores deputados aqui e aqueles que nos ouvem em casa sabem disso, mas o Congresso Nacional tem um gasto com saúde para deputados e senadores e seus familiares, que apenas 4% dos cerca de 5.600 municípios brasileiros tem um orçamento de saúde maior do que o gasto que o povo tem que pagar para tratamento de saúde e tratamento dentário de senadores e deputados federais. Ora, por que a sociedade tem que pagar por isso? Qual o retorno que a sociedade tem disso? Nenhum. Então isso seria corte de gasto, acabar com esse financiamento da saúde de deputados federais e senadores. Isso é corte de gasto. Então, por exemplo, o auxílio moradia de desembargadores, juízes, ministros, procuradores, conselheiros de Tribunal de Contas. Esse auxílio moradia é gasto, isso não é investimento, isso não tem retorno nenhum para a sociedade. Então, assim, nós precisamos urgentemente pensar mais seriamente entre aquilo que as pessoas acham que precisa ser feito e aquilo que realmente precisa ser feito. E as pessoas precisam deixar de ser enganadas, ou seja, de achar que aquela migalha que é jogada de tempos em tempos ali para a sociedade, que isso significa que as pessoas estão trabalhando muito em prol da sociedade. Trabalhar, de fato, é trabalhar por políticas que seriam duradouras. É claro, as emendas para municípios, para as instituições, eu não estou retirando a importância delas, mas isso não resolve o problema da educação, não resolve o problema da segurança, não resolve o problema da infraestrutura, não resolve problema nenhum, porque não é política duradoura. Quer dizer, de tempos em tempos vai ter que ser feito isso novamente. Então nós precisamos definitivamente criar políticas duradouras para que realmente haja progresso na saúde, na educação, na segurança e por aí vai. Muito obrigado, presidente.